Oi, bom dia, gente. Está todo mundo ouvindo aí? Bom dia, bom dia. Adriana, eu quero falar contigo. Demitir lá, Nico. Acho que eu tenho que estar liberando, né? Vai ouvir na TV. Ah, beleza. Se quiser aumentar mais, pode mandar mal. Já, gente, bom dia. Está todo mundo aí que está online aí? Está escutando normal aí? Direitinho? Tudo certinho. Bom dia. Beleza, então. Certinho. Ok. Patrícia, Maria, Elson, Lene, Luiz, Henrique, Matheus, Karina. Quem mais está aí? Então, vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, né? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que o DEC está dando aí para a gente estar aqui passando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Trabalho com plano de saúde desde 2018 e sempre costumo falar que nem tudo a gente sabe. A cada dia a gente vai aprendendo e a cada dia a gente vai desenvolvendo através de treinamento, de leitura, de conhecimento, né? Eu consultor que fala que para o que se acha já o bonzão, ele está limitado ao fracasso, né? Futuramente, porque principalmente no mercado segurador, que sempre tem normativas, sempre tem mudanças, e é sempre bom a gente estar se atualizando, estando por dentro, principalmente de plano de saúde, que as operadoras elas mudam, né? Uma semana pode uma coisa, uma semana não pode outra. Aquilo que não podia, já pode. Inclusive, recentemente a gente teve agora mudanças, né, no plano coletivo para adesão, que já pode incluir avô, pode incluir tio, irmão, cachorro, papagaio. Então, é sempre bom a gente estar fazendo esse acompanhamento através de treinamentos, né? Leituras e conhecimento, né? O que a gente vai explicar hoje o básico mesmo, onde começa, né, que é os conceitos básicos do plano de saúde, né? Quando o cliente pergunta o que é plano de saúde, o que é isso, o que é aquilo, e até mesmo a gente até aprende, mas com o tempo a gente até dá uma esquecida, às vezes surge dúvidas. Eu, particularmente, de uma vez ou outra, sempre surge dúvidas. Eu creio que não é só comigo que acontece, com todos que acontece. E a gente vai estar aqui para a gente vai estar relembrando aí, e aqueles que não sabem, né, tá aprendendo aí sobre os conceitos básicos do plano de saúde, correto? Bem, o que é plano de saúde? Plano de saúde é um serviço privado oferecido por empresas especializadas e que inclui uma rede de atendimento médico, laboratórios clínicos, cuidados de enfermagem e diversos outros serviços de saúde. Cada uma das ditas empresas especializadas tem a sua própria rede de atendimento, diferenciando-se quanto à cobertura e quanto à abrangência de serviço. Ou seja, cada empresa ela tem os seus segmentos, algumas têm a sua própria rede, algumas têm redes credenciadas, tem tipo de serviços e coberturas. Praticamente nenhuma rede é igual a outra, existem diferenças. É por isso que é bom a gente, cada operadora, cada plano de saúde, ele tem o seu serviço específico, né? O que uma pode e outra não pode, assim vai. Para ter acesso ao plano de saúde é necessário efetuar um pagamento periódico, né? Que seria as mensalidades. Recebendo em contrapartida atendimento médico hospitalar dentro da rede de prestadores conveniada pela operadora, também a preços conveniados. Então, o que é um plano de saúde? É um serviço privado, né? Quem não tem plano de saúde vai depender do Sistema Único de Saúde, né? Que é o nosso SUS. Aí todo mundo já sabe como é que funciona, né? Quem tem sorte, tem atendimento rápido, tem, né? Senão vai para aquela fila aí de consultas, exames e até mesmo cirurgias, né? E quais são as modalidades do plano de saúde hoje? Praticamente são 4. Individual, que é o plano criado para uma única pessoa, sendo, por forma, a opção mais cara de todas, devido ao elevado custo, devido também à inflexibilidade contratual, que é geralmente a menos procurada. E ela se compara com a rede familiar, a modalidade familiar, que é um plano contratado para atender toda uma família.
Aqui em Manaus, qual é o plano que tem individual e familiar que a gente trabalha? Só a Apivida, né? Tem algum outro? Por enquanto, não. Pode aparecer? Pode. Né? Mas, por enquanto, só tem mesmo o plano Apivida. É um plano que a gente vai explicar um por um, né? Aí tem os planos coletivos por adesão, geralmente contratado por sindicato e associações profissionais, sendo depois oferecido aos contribuintes e associados dessas instituições. Nesse caso, o plano é preparado levando em conta as características do grupo assistido e não as características individuais. Então, o que a gente mais comercializa hoje é o plano coletivo por adesão, pelas facilidades, pelo custo, pelo preço, pelas vantagens. Hoje a gente está tendo uma competitividade bem grande nos planos coletivos por adesão, né? Temos aí o exemplo da Apivida aí, que tem o que? 3, né? Que a gente está trabalhando aí, que é o Clube de Saúde, o Afix e o Alta. E cada um oferece um benefício diferente do outro, né? E tem um plano empresarial, que é o plano contratado por uma empresa pública ou privada para assistir os seus colaboradores, aos quais é descontado o montante do salário, né, ou percentual, sendo a empresa responsável por toda a gestão e contribuição dos contratos. Ou seja, né, nas modalidades do plano de saúde que nós temos hoje no Brasil, é o plano individual, familiar, o coletivo por adesão e o empresarial. E cada desses planos vai ter suas características, cada um, ou seja, esse daqui é a base, né? Dos 4 aí, a gente vai vendo cada um e cada COI, dependendo do que o cliente vai se encaixar, né? E, tanto que o individual familiar, ele se assimila. A cobertura dos serviços e atendimento será de acordo com cada perfil do cliente, né? Esse plano pode ser tanto para uma pessoa, apenas como para uma família. Ou seja, optando pelo plano de saúde individual ou pelos planos de saúde familiar. Logo, você pode incluir a mesma cobertura, pais, esposas, filhos e enteados, ou seja, dependentes diretos, né? Posso incluir sobrinhos, pai, mãe, tudo depende da operadora. Tudo depende da operadora. As características contratuais desse plano de saúde são a adesão livre, ou seja, qualquer pessoa pode adquirir, não precisa de idade mínima nem de idade máxima. Nasceu com um dia, já pode ter o plano individual. Ah, tenho 70 anos, tenho 90 anos, tenho 100 anos. Posso adquirir um plano individual? Pode, porque ele não tem limite de idade. Não tem. E nem tem que ter elegibilidade, já diferente dos planos coletivo por adesão, né? Característica comum nessa contratação é geralmente feita direto entre o cliente e a empresa do plano de saúde. Geralmente, o plano individual familiar é feito diretamente com a empresa do plano de saúde. Por acaso, você dificilmente vai ver uma administradora de benefício negociar um plano de saúde individual. Geralmente é direto com a operadora. Aqui em Manaus, nós trabalhamos com a operadora Apivida, né? E com as administradoras de benefícios. Quais são as administradoras que nós trabalhamos, alguém sabe? Classe, Clube de Saúde, Afix, Alter. Garoteiro, né? É isso mesmo, né? Bem que a IU, ela não é a administradora, ela é o produto. É um produto, sim. A administradora é a... Como É internacional. é que é o nome, Camila? Fala mais alto aí. Ela só é apenas um produto, entendeu? Que ela é comercializada através de uma administradora de benefícios. Certo? A carência comum nessa contratação, no plano individual, é geralmente feita diretamente entre o cliente e a empresa. Geralmente, os planos de saúde individual e familiar
elas seguem as carências contratuais já a normal, né? Aquela que todo mundo sabe. A gente tem uma diferença já quando é uma administradora de benefício, porque existe uma briga entre elas. Indiretamente existe. Uma reduz carência, também a outra pega e vai reduzir carência, né? Porque existe uma competição no mercado entre elas, né? E uma quer vender mais que a outra, né? E a gente está aqui para vender. Está aqui para vender. A cobertura escolhida de acordo com as necessidades do cliente. E ela foi marcar consulta, marcou consulta de todos eles, ela até ressonância. Menos de 2 meses de quando eu estou esse mundo. Em virtude por acaso, a classe hoje é uma administradora de benefício que ela oferece, principalmente em carências, que está mais oferecendo vantagens, né? Porque ela eliminou o quê? Ela eliminou... Geralmente as outras estão... Eu acho que só tem carência para quebrar cirurgias, porque todos os exames ela fez internação. Cirurgias internações. Porque desde o exame simples aos complexos, né? A classe ela está liberando aí. Achei muito bacana. A minha irmã estava precisando fazer todos os exames. Ou seja, o cliente ele contratou, digamos, do classe. Com 2 dias ele já pode fazer todos esses exames. Né? Só não pode fazer cirurgia letiva. Mas também ele é até 60 anos, né? 79. Classe. Até 65. É o bloco fixo, né? Que até... Classe até 64. 64 Só que de 65 a 72 anos é tentativa. Normalmente passa se não tiver nenhuma complicação de saúde. Já passou de 72 anos já. né? Já falei isso várias vezes no grupo, pessoalmente. Tem 2. Isso que é importante. É aquilo que a gente sempre fala. Cada operadora tem suas regras, seus benefícios, suas prioridades. E é bom a gente anotar, porque a gente trabalha com vários tipos de operadoras aqui. Né? Ontem eu fui ver o Lima, estava ali no canto dele, e eu fui... Ele estava querendo saber de quem entrava como dependente numa operadora. Aí ele foi lá numa caderneta dele e foi lá ver. Achei isso legal. Engraçado, mas é legal. Então, assim, tem essas dúvidas, vocês têm que anotar, gente. Tem que anotar, não tem jeito. Tem uma caderneta só para saber, não, esse aqui, quem aceita como dependente? Samuel, tu aceita o quê? Diga lá, dona Alessandra. Quem é que aceita Samuel como dependente? Como assim? Dependente, quem pode ser dependente? Os filhos, né? Aí o esposo. Uhum. Só para mim. E o enteado. O enteado, né? Mas se tiver. Agora, fora isso. Sem comprovar, né? Entendeu? Isso é bom anotar. Isso é bom anotar. Agora, do clube de saúde, quem é que pode entrar? Tá vendo? Irmão, avô, avó, pai, mãe, sobrinho, neto, cunhado não é parente. Mas, olha só, mas aí que está interessante. Para cá, ó, a senhora falou, eu nunca vendi. E como é que a senhora vai vender se a senhora não conhece? Para me vender um produto, eu tenho que conhecer. Todas as informações que são jogadas no grupo, tem gente que olha e não lê. Entendeu? Eu nunca vi o Dei colocando lá piadinha, e nem a Camila. Todas as informações, se você não quer ler, favorita. Ou então você cria um grupo aí, só você e você, e joga para lá. Entendeu? Por quê? São informações que as operadoras passam para a corretora, e a corretora joga no grupo. Correto? Esse é o grande mal de muita gente que fica perguntando coisinha básica porque não presta atenção. Ontem mesmo foi colocada uma informação, essa mesma informação, teve 2 pessoas que perguntou. A informação foi jogada no grupo, só que a pessoa não lê. Não, foi lá. E outra coisa, tem lá e também tem um link aí. E deixa eu falar, em relação, dona Alessandra,
A tabela da Plural, ela tem quase todas as informações do que precisa. A gente só vê o quê? O preço do mais barato. Nem carência, a gente que nem olha. Ah, isso aqui é mais barato. Não olha as letrinhas pequenas, é o grande erro. Quem aqui já leu o contrato da Plural? Pelo menos as 3 primeiras folhas. 3. Sabia que tem informações lá que ele explica tudo sobre o plano de saúde nas 3 primeiras? Quer ver? Dá uma olhada depois. Tudo que eu vou estar falando aqui, se você for olhar no contrato da Plural, está lá. De repente, o teu cliente está sabendo mais de plano do que tu, porque ele leu o contrato e tu não leu. Entendeu, gente? Então, para a gente ter, para você colocar a tua chancela lá, tão bonitinho, nome, fulano de tal, especialista em plano de saúde. Aí tu não é especialista porque tu não leu o contrato que tu está mesmo vendendo. Mas tu quer que o cliente leia. Entendeu? Então vamos ficar ligados nessa parada aí, gente. Entendeu? Mas é muita folha. Rapaz, lê, fica aí, às vezes, com tempo ocioso aí. Lê uma de cada vez. Lê uma de cada vez aí. Não, tem... eu estou com uma dúvida aqui. Daí, como é que é, gente? Estou com uma dúvida aqui. Eu tive um cliente que eu fechei um individual, ele baixou o contrato, ele mandou um monte de dúvida. Ele foi lá, recortou e jogou, destacou, o que é isso? Me explica isso. Explica isso. Aí mandei para ele, ele falou, não, manda por escrito. Ele já sabe, mas ou seja, é prova. Prova contra ti. Aí, se tu não sabe, fala uma besteira, aí já viu, né? Será enquadrado nas formas da... Do plano individual, né? Rescisão sem multa, né? Apenas em casos de fraude ou ausência de pagamentos. Então, a qualquer momento, o plano ele pode reincidir, se caso ele suspeitar de uma fraude no contrato, né? O que seria? Alguma informação que o cliente não deu. Enfim, né? Então, vamos lá. Plano coletivo por adesão, que é o que a gente mais comercializa, né? É o que a gente tem que estar afiado. Esse modelo de contratação é voltado para pessoas jurídicas que buscam os serviços através de sindicatos, de conselhos, entidades de classe e associações profissionais. Ou seja, você contratará o plano, né, através de uma entidade trabalhista, ou seja, entidade de classe. Todo plano coletivo para adesão, ele tem as suas normas. Pode entrar a partir de tal idade, até tal idade. Por acaso, qual o menor, hoje, qual o plano coletivo para adesão que nós vendemos que tem a menor idade de aceitação? Samuel? Eu. 6 meses. 6 meses. É só eu, né? Eu individual que é 0. Qual? Individual que é 0. Por que o apivida? Individual, né? É 0. Não, mas aqui a gente está falando de coletivo por adesão. Coletivo por adesão Só a IU. 6 meses. A partir de 6 meses. E a maior idade, qual é? Vai o classe 64, 1129, vai o classe, vai o Bradesco, vai o Walter, vai o... Bradesco, Sul América. Não, eu falei assim, qual é o que pode... A maior. Maioridade. Só tem um. Idade Apivida. Apivida, individual. Não, estamos falando aqui de coletivo por adesão. Como é? Ele se limita a 64. Vai para Bradesco, vai Sul América, vai classe, vai Mil. Vamos lá. Vocês aí. Qual é? Bradesco, Sul América, Unimed. Bora lá. Rapaz, olha só, como é que é a falta de atenção de vocês? Agora eu que acabou de dar essa informação. Sim, mas aí ele vai tentar 71. Pode. Sul América também. Pode. Vai ser tentativa. É o clássico. É o clássico. 64, 1129. Não pode passar por Mas nem vocês falaram. Não, mas assim, olha, mais uma informação. Se o cliente faz a pergunta, a gente está aqui conversando. Senhor, podemos tentar até certa idade. Tudo bem. É esse conhecimento que a gente tem que estar ali, ó.
Tá ligado, entendeu? Obrigado. Não é para criar polêmica. Até Não, 64 tranquilo. anos, normal. Mas assim, tá vendo como vocês mesmos aqui se embananaram? Não, eu não bananei, não. Bora a informação, tipo. No exato, é 64, 11, 29. Acabou. Agora, vamos tentar. É outra história. Vai ser precificado. O Bradesco Sul América mesmo vão ser precificado, vai aceitar. Mas ele tem que falar que vamos tentar, porque caso dê errado, Mas ele não tem é- respaldo, mas a maioria Mas ele deles perguntou passa. qual o máximo. Então, O qual o máximo máximo? são todos, 64, 11, 29. Não. Agora, vamos tentar, é outra história. Mas os outros nunca passam, vocês sabem disso. É Passa, Bradesco é precificado, Sul América é precificado. Só no empresarial. Gente, É isso que eu ia terminar. A precificação é só no empresarial. Coletivo para adesão, não. Por adesão, não vai até 64. Pode vai todos até 65, 11 meses. 29 dias, não é 64. Tá bom? Entendeu? É isso que eu já ia explicar. A precificação, ela vai no empresarial. Empresarial, os outros. Adesão não tem. Por que nós estamos conversando? Coletivo por adesão. Então, bora, 65, 11, 29. Bora, Então, ou seja, ó, aqui na nossa cabecinha, a gente tem que ter assim, os arquivos separados. Individual é aqui, coletivo por adesão são essas regras aqui, empresarial é essa. Ah, não, eu posso, com 72 anos, eu posso tentar. Não, senhor, eu quero o coletivo por adesão. Ah, não é a informação aqui do empresariado, do coletivo por adesão. É só uma pessoa tentando entrar. Através de uma entidade de classe. A gente tem que ter essa organização mental das informações. Senão você vai, olha, embananar tudo, parceiro. Aí enrola o meio de campo, aí já era. Beleza? Então, o coletivo por adesão, você é responsável por arcar com custos mensais do plano sozinho. No entanto, esses são bem menores do que um plano individual, né? Além disso, é preciso que fique claro que nessa modalidade, os responsáveis pela negociação de coberturas e de mais detalhes são as entidades de classe. Algumas facilitam, algumas elas dificultam. Em relação a valores, se você for ver, na SAMEL, existem 2 tabelas. Em algumas modalidades de classe, ela dá uma condição de um valor menor. Em outra modalidade, ela dá o valor normal. Mas se você for ver o código, é o mesmo código. Mas a entidade de classe, ela te dá uma condição de um valor menor. Mas para a ANS, essa foi liberada uma tabela. Não são 2 tabelas. Vocês já viram esse detalhe? Você viu que toda tabela ela tem um código, né? As 2 da SAMEL é o mesmo código. Porém, a entidade de classe tem algumas que dão um valor menor. Entendeu? Essa informação é bem interessante. Eu consigo para o senhor, sim. O valor é esse. Mas algumas entidades, como a gente costuma falar, algumas opções, posso tentar um valor menor. Correto? Vou falar para o pessoal aqui. As condições de contratação desse tipo de plano de saúde são, né, aquilo que a gente já sabe, a adesão exige vínculo a uma entidade de classe, como sindicato e associações profissionais. Correto? Carência normal, exceto para quem adere ao plano no prazo de 30 dias da celebração do contrato de adesão da entidade de classe, ou durante o aniversário do contrato. A cobertura, segundo os serviços oferecidos pela operadora responsável pelo plano. Em relação à carência de plano coletivo para adesão, é aquilo que nós estávamos conversando ainda há pouco, né? Existe meio que uma briga entre elas, né? Uma competição, quem oferece a menor carência. Tanto, qual é a operadora, qual é o plano coletivo para adesão que tem a menor carência? Classe. Vou ter que dar. Deixa a galera responder, seu Roberto. Peraí. Quem vai falar? E qual é uma outra aí que está com a carência normal? Carência normal? A carência normal.
A Fix? A Fix? Né? Não tá com. Bradesco Sul-América. Não tá com CNU, CNU, CNU. CNU, assim. a Fama, cara, isso é normal. Bradesco Sul-América também. Bradesco Sul-América é muito difícil você ver. Alguma promoção. Não, o Bradesco sim. Sabe por quê? Qual é o prazo de exames complexos? 15 dias, assim. Já aconteceu Não. com 15 dias. Depois da vigência. Não. Geralmente é 180 dias. O Bradesco é quantos dias? Normal. Da carência de exames complexos do Bradesco. Complexo é 90. O exame básico é 30. E de internações? 180. 180, né? Mas teve o tempo que era quanto? Ah, 120. 120. É. Uma Bradesco, então, ele oferece também. Agora, o Sul-América, que é muito difícil. Mais difícil o Bradesco fazer promoção. De negócio de redução de carência. Tanto que a gente fala, ó, no Bradesco é 120 dias para internações, porém o valor é mais alto. Então, é por isso que é importante, digamos, eu não sei as regras de cada produto. Hoje a Qualicorp, graças a Deus, ela nos disponibiliza, né, aquele manual. Vai lá na tabela de preços, a gente baixa e verifica. Na própria tabela, as condições, tem tudo que é aquele plano lá. É a regra daquele plano. Se você for ver, nem sempre um é igual ao outro. E digo mais, às vezes até de outro estado também é diferente. As regras de comercialização. De repente vou oferecer uma tabela diferente. Estou com um cliente lá de São Paulo. Vai ver as condições de lá. Estou com cliente lá de Fortaleza. Veja as condições de lá, se você for vender a tabela de lá. Não se baseie. Aqui é uma coisa, lá é outra. A regra de comercialização das operadoras de benefício, elas são diferentes de cada produto. Isso depende da região, depende da concorrência. Né? Depende da concorrência. Justamente. De repente, lá no estado, digamos, lá no Sergipe, existe uma operadora lá que botou uma campanha bastante agressiva, então, para ela competir, ela faz. Então, o plano coletivo por adesão, ele tem essa flexibilidade de mudança. Tanto que é por período. Né? O que vale esse mês, talvez no mês que vem não vale. Por acaso, o CNU até ontem, a vigência 20/8, estava aceitando as Profile. Né? A partir da próxima vigência, não tem mais. Ficaram de substituir, só que até agora não sinalizaram nada. Até hoje pela manhã, nada. Mas até ontem, tinha as Profile, que eram os profissionais liberais. Então, quem está aí com venda da Unimed Nacional, da profissional liberal, então, reveja aí, porque não tem mais as Profile. Correto? Alguma dúvida em relação a isso aí? Alguém quer colocar um comentário? Galera que está aí online aí, alguém quer falar? Ter algum comentário relacionado a isso? Todo mundo calado. A cobrança, né? Vamos lá. Cobertura segundo serviço, nós falamos, né? A cobertura do plano coletivo por adesão, né? A cobrança é feita diretamente ao beneficiário pela entidade de classe, responsável pela contratação do plano. A rescisão sem multas, previstas em contrato, e vale apenas de modo geral, para todos os beneficiários. Correto? A qualquer hora você pode reincidir contrato no plano individual, no plano coletivo por adesão. Né? Mas é importante a gente avisar, se o cliente ele tem essa intenção de reincidir contrato, dependendo da operadora, é melhor que ele faça um aviso prévio de cancelamento, antes que seja gerado o boleto. Por quê? Porque ele pode ficar com resíduo lá. Aí, futuramente, quando ele quiser voltar para o plano, ele tem que fazer essa quitação de débitos. No caso, a plural. Né? Geralmente, já com 3 boletos em aberto, cancela, mas a dívida ficou. Né? A Qualicorp, às vezes, ela até deixa passar. Mas na plural, não.
Então, é importante o cliente, você não conseguiu pagar, comunica à operadora, entendeu? Que você está desejando efetuar o cancelamento, até para que não seja gerado 2, 3 meses, né? 2, 3 meses de boleto. Ontem não pedi a solicitação do cancelamento, vai rolar. Vai rolar, até 3 boletos, geralmente rola. Ele que só deixa para lá, não vou mais pagar, não. Aí a gente não esquece. Uhum. Só fica lá cobrando. E quando vai querer entrar, já aconteceu várias vezes, né? Que vai querer voltar. Não consegue, tem que pagar aquelas 3 lá. Aí o que acontece? Às vezes o cliente está com a parcela em aberto. Aí você... senhor, não consegui, tem uma parcela aberta, você tem que entrar em contato lá com a operadora. Né? Porque antigamente até que a gente podia fazer isso. Mas de acordo com essa nova lei de proteção de dados, é direto com o cliente. Aí sabe o que acontece? Aí o cliente vai lá na operadora negociar. E lá mesmo ele fica. Lá mesmo ele fica, porque lá eles dão condições, você paga aí, a gente ativa o plano. E pior que se for lá, eles conseguem, eles pagam só algumas vezes, já aconteceu com o cliente mesmo. Só uma eles fazem na hora lá e dá. Aquela questão aquela cliente minha que era obesa. Eu devolvi o dinheiro para ela, e se ela quiser fazer, eu disse para ela que eu não aceitava, mas a Carol falou para mim que se ela for lá, ela faz. Faz. Aí, só que ela ficou chateada, ela disse que ela ia fazer o Unimed, eu acho que não foi fazer o Unimed. E o pessoal da Unimed manada, então, não pode, mas estão vendendo aí. Eles estão a segunda me falou assim que ela ia ligar para lá, liga, né? Tem alguém que hoje não conheço ninguém. Não, eu já vi consultor que ficou 2 dias tentando resolver problema de cliente. Eu falei, rapaz, se a cliente for lá, tá só perdendo teu tempo aí, gastando tua energia. Que ela vai lá e lá mesmo ela vai ficar. Não. Eu resolvi metade para ela. Eu falei, tá bom então. Ela foi lá, a cliente foi lá. Falei, liga de novo para a cliente. Ligou, já estava até com plano ativo já pelo operador. Então é importante você falar isso para o cliente, entendeu? E eles não dão, assim, a gente vendedor, ligar para lá para programa, eles não dão informação. Gente, não tenha medo de passar informações para o cliente. Não tenha medo. Porque é melhor você passar a informação e futuramente o cliente ele voltar com você pelo teu atendimento, pelo teu serviço, pela sua clareza, né? Do que você não informar, aí lá na frente ele descobriu uma informação às vezes tão básica que você não passou, ele sente, aquilo que era teu cliente, ele não quer mais nem ver a tua cara. Porque é assim que nós somos. Eu acho assim, sugiro da Plural fazer isso, assim, cliente que está falando, cancelou e pede para a gente ver que está cancelado, aí como é que faz? E agora tem que fazer, tem que pagar, só que a Plural fala para a gente que ele tem que pagar, claro, tem que pagar, né? Só que se ele for lá, né, aceita, faz a negociação lá, já faz direto. Quer dizer, a gente pede o cliente, né, que ele refez de novo. Isso aí, estamos sujeitos no mundo dos negócios. São os vendedores de lá, né, Graça? O cara chegou lá e vai ver, tem 3 parcelas, fala com o gerente lá, manda ele pagar 2 que eu libero. Pronto. Fica a negociação lá dentro, ninguém pode. Aí, infelizmente, isso acontece. É uma coisa que... Mas aí eles ficam segurando, eles não deixam a gente fazer, falar, não tá pescoço, ela... E hoje, com essa lei de proteção de dados, aí mesmo que eles têm respaldo de segurar. Tem para onde correr. Tanto que antigamente a gente conseguia algumas coisas, a gente não consegue. Entendeu? E eu falo isso para o cliente, olha, só o senhor pode. Eu não tenho mais como lhe ajudar nessa parte. É bom e às vezes é ruim, né? Aí a gente falou do plano individual, plano coletivo, plano empresarial, ele é voltado para a prestação de serviços para os funcionários de uma empresa. O plano empresarial já é para um MEI, para um ME, para um CNPJ, para um LTDA, já é plano para empresas, né? Aí cada operadora vai ter também as suas regras de comercialização, entendeu? E para adentrar titulares, agregados, cada uma tem, né? Nessa modalidade, o responsável pela contratação de serviço é a empresa, e os gastos do pagamento do plano são divididos entre a empresa e o funcionário, sendo que a empresa fica com a maior percentagem. Algumas empresas, elas cobram só
um valor simbólico, o contra-cheque. Às vezes é centavos para o plano de saúde. Às vezes algumas dividem 50-50, outras só fornece o CNPJ para os funcionários, eles mesmos pagam através da dedução, né, no próprio Lerite. Então, isso vai de acordo com cada negociação. A gente só intermedia, mas quem faz essa parte aí já é a empresa com os funcionários dele. Tem empresa, pago 50% teu, 50% é comigo, é você. Então, você quer colocar dependente? Beleza, então eu vou cobrar, eu pago teu dependente, um valor reduzido, vai ser reduzido aí do teu contra-cheque. Então, essa parte aí de pagamento já é com a empresa. A gente é responsável só pela contratação, né? Pela formalização do contrato ali. As condições de contratação desse tipo de plano de saúde são adesão, né? Exige vínculo empregatício, né? Ou estatutário com pessoa jurídica, ou seja, tem que ter como é que se diz, um vínculo, né? Tem que ter um contrato. Né? A carência é normal, exceto para contratos com 30 pessoas ou mais, porque já muda a regra de carências acima de 30 pessoas. Já praticamente é zerado, quase todos. Dependendo, sim. Acima de 30 pessoas. Acima de 30. Acima de 30. Cada massa é grande. Colocar, e até mesmo as tabelas. Tem tabela até 29 anos é um valor. De 2 a 29, De 2 a 30. De 30 a 99 é um valor, e acima de 100, já quase a gente não vê tabela, porque é tudo negociável. As empresas negociam. A média aí que eu vi da Apvida é R$21 por pessoa, 22, onde é aquelas grandes empresas. E se a empresa reclamar ainda abaixo, mais o valor. É negociação com a empresa. Eles vão tirar a tua comissão, vão tirar a tua carteira, vai baixando a comissão e carteira, vai baixando o valor também. Vai baixando. Isso aí tudo é jogo de cintura. Negociar. Tudo é negociável, entendeu? Digamos, você pega uma empresa aí de 600 pessoas, ela está negociando contigo e com outro corretor, com a tua empresa e com a tua empresa. Aqui oferecer mais benefício para ela, ela fecha. Mas eu estou com a carta de exclusividade dessa operadora, da outra não. A não ser se você tiver das duas, aí você está bem. Isso se eles deixarem. O certo é fazer carta de exclusividade para tudo, Lima. O certo é fazer carta de exclusividade amarrada em todas as cotações que a empresa vai fazer. Uhum. O correto, né? Mas, de repente, o RH está falando com 2 corretores, né? Pode acontecer. Já vi acontecer. A cobertura de acordo com a oferta do operador e o contrato da empresa, aquilo que nós falamos, né? A cobrança realizada pela empresa ao beneficiário. Isso é tudo cobrança, tudo com o beneficiário. Está chegando uma outra empresa aí que o cliente que é responsável. E algumas também, você é responsável. Se não pagar, tu fica sem plano. Para verbação. Isso. A empresa não tem responsabilidade nenhuma. No caso da Fix, né? Porque a MCP A Fix vai como o cara que é responsável. O boleto vem em nome do cara, todo o nome do cara, a empresa. A empresa só está com o CNPJ. Só dá a condição. Verbação. Ela só dá a condição do contrato, né? Ser empresarial. Se o cara deixar de pagar, ele perde, né? Mas a empresa que está pagando. Tem gente que usa esse artifício, né? É pela empresa, mas você está pago lá, está inadimplente, você não tem atendimento. E tem cliente que ele sabe disso, dá uma de leve. Para a verbação, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Não. Só o funcionário. A rescisão prevista em contrato deve valer apenas para o contrato de maneira geral. E, assim, se o cliente ele sair da empresa, ele quiser continuar, ele pode continuar. Algumas empresas até deixam, né, dentro do CNPJ dela, ela pagando aquele valor reduzido.
algumas empresas. Tem umas empresas, não. Cortou, é só 30 dias, paga um mês e pronto. Te ver pelas costas. Vai. É assim, o plano empresarial, depois da negociação entre funcionário e empresa, é com eles lá. Né? Mas que tem aquela regra também, lá, de aproveitamento de carência, ele pode fazer, entendeu? Desde que o não seja superior a 30 dias de encerramento do plano dele, né? Aquela regra que todos nós conhecemos. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? As meninas sabem essa regra? Todas as dúvidas, mas tudo bem, não vamos falar. É só o dia a dia, né? É só o dia a dia, né? Aí tem aquela parte, né? A gente já sabe os planos que são, né? Individual, familiar, coletivo por adesão e empresarial. Aí vem segmentações assistenciais. É aí que a galera peca e muito. As segmentações assistenciais são classificadas que determinam o que o plano de saúde cobre. Conforme cada classificação, a ANS estabelece um rol de procedimentos obrigatórios que deve ficar à disposição do paciente dependente, caso houver, né? A autarquia, no caso, a ANS, ela reconhece o total de 12 segmentações, que é o plano ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, plano de referência, exclusivo odontológico, que é o plano odontológico, aí tem o ambulatorial com odontológico, ambulatorial hospitalar sem obstetrícia, ambulatorial hospitalar com obstetrícia, hospitalar com obstetrícia mais odontológico, hospitalar sem obstetrícia mais odontológico, aí tem o ambulatorial, hospitalar, sem obstetrícia mais odontológico, e ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia mais odontológico. São 12. Falei. Os contratos que a gente faz tem essa segmentação ambulatorial hospitalar com obstetrícia mesmo, porque não existe mais sem obstetrícia. Tá, deixa eu te falar. Não, existe sim. Não tem aqui em Manaus. Aqui em Manaus não tem, mas fora... Falando com 2 planos, agora não. Todo tempo sem Não, mas obstetrícia. o FAMA ainda tem a tabela do FAMA. Sem obstetrícia? De forma... Aqui em Manaus, isso é uma regra geral, ou seja, para todo o Brasil. Aqui em Manaus, você falou, né, com obstetrícia, mas eu sou homem. Só que é o seguinte, a tabela que está sendo disponível neste momento, ele é com obstetrícia. Ah, mas eu não vou usar. Mas é a tabela que está disponível para venda. Né? Então, isso aí que a gente tem que... Tem cliente meu que já me perguntou, pô, mas eu vou pegar com obstetrícia, eu sou homem, não vou precisar. Eu falei, pois é, mas eu não... Atualmente, esse plano coletivo por adesão, ele só tem essa tabela. Correto? É tipo a gente vai ter aqui o ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia sem odontológico. A gente não tem esse plano? Qual é? Vida, né? Hospitalar, obstetrícia. Aqui nós temos o plano ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia sem odonto. Tem a pedida mesmo. A gente bota sem odonto, mas na verdade não existe sem odonto. Que é mais caro do que com odonto. Na verdade é o plano ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia. Ponto. Só que como o plano lá, o Apvida, ele tem lá com odonto, então ele colocou esse sem odonto que é para diferenciar. Mas na verdade não existe isso aí, sem odonto. Quando tem odonto, tem mais odonto. A gente vai explicar aqui 5. Né? E o básico, depois a gente vai aprofundar mais. Para ajudar você a compreender as classes, vamos até os 5 primeiros, né? Que são a base de todos os demais. Primeiro, cobertura ambulatorial. O que ele engloba? Exames, consultas, tratamentos básicos realizados em ambulatório, mais exclui internação. Né?
Aí tem a cobertura hospitalar sem obstetrícia, né? Que contempla também emergências e internações, com exceção de parto. Aí, cobertura hospitalar com obstetrícia se diferencia pelo atendimento à gestante, incluindo pré-natal, parto e assistência e essa particularidade. E durante os 30 primeiros dias, ele dá cobertura ao recém-nascido. Isso aí entrar no plano é sem carência. Se ele entrar no plano sem Ou carência. atendido pelo plano na mulher. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente coloca a mulher ela que provavelmente nós estamos gestante. E ela deu a luz. Vai incluir essa regra aí de 30 dias aí seguida, Sim, sim, sim. E se ela for atendida pelo plano, ela pode colocar a criança sem carência. Aí tem o plano de referência que combina serviços de ambulatório hospitalar com internação, enfermaria, apartamento e obstétricos. E tem o plano odontológico, né, que se limita a consultas, exames, atendimento de urgência e emergência, exames auxiliares ou complementares. Oi. Eu vi na tabela da Notre Dame para estudante que não tem obstetrícia. No Advance 600, para estudante não aparece com obstetrícia, somente sem obstetrícia. Sim, como eu falei, aqui em Manaus, porque a gente tem que ter uma visão ampliada do mercado de seguradora e mercado de plano de saúde, né? Como nós vendemos para todo o Brasil, nós temos esse poder, você tem que estar atento não só às regras comerciais daqui, como às regras comerciais de outros estados. E as tabelas de outros estados. Como falar, aqui em Manaus não tem. Aqui em Manaus não tem. Mas lá fora tem. E tem gente que procura, olha, eu quero isso, isso e isso. Por isso que tem gente que vem de tabela errada, aí, de outro estado, outro cliente é errado. Porque tem que ficar atento lá o que está na tabelinha. Naquela letra pequena tem A, H, O, tem. Quem já viu aquilo lá? Ficou perdido. Não, naquilo lá está escrito lá. Deixa eu perguntar aqui. Sobre o plano hospitalar do Sul-América. Mas ela pode ser comercializada aqui, aqui em Manaus para estudante? Dessa forma? Pode, porque ele é um plano de abrangência nacional. Aí você Sim. vai lá no Notre Dame, né? Aí você vai ver que ele tem rede de cobertura aqui em Manaus. Inclusive, atende até o adventista. Entendeu? Como ele é um plano de cobertura nacional, ele vai ter atendimento em todo lugar que tem a rede dele. Entendeu? E a elegibilidade? Aí vai a regra da Estudante, né? da operadora. Se mora do Rio. Ele tem que ser lá do Rio. Pois é. Aí que tá. Entendeu? Eu vou vender para o estudante. Lima, a Notre Dame é uma das melhores para implantar. Implanta super rápido. Em 2, 3 dias já está implantado. Muito bom. Uhum. É por isso que tem que ver o que o cliente quer e o que atende ele. Eu já tive uma situação familiar. Olha só a conversa do cabra. A minha sobrinha, ela separou e na justiça ela conseguiu o plano de saúde para ela e para a filha. E o ex-marido dela, gente boa, ele contratou a Unimed sem obstetrícia. Aí ela ficou grávida. Ela não tinha conhecimento, ela foi fazer o pré-natal e foi negada. Ou seja, quer para filho dos outros e o cabo pague. Aí ela fechou o plano comigo. Aí que tá. Aí vamos lá ver aqui os 5 primeiros, né? Para a gente, em cima disso aí, a gente tem o norte, né? O plano de saúde com atendimento ambulatorial, o que é que ele contempla? Consultas ilimitadas em ambulatórios e consultórios. E são as consultas médicas, né? Procedimentos e exames ambulatoriais, incluindo os realizados em clínicas e consultórios. Quer fazer um exame, quer fazer um hemograma. Então, o plano ambulatorial, ele cobre isso, consultas e exames, né? Procedimentos e atendimentos de urgência nas 12 primeiras horas, né? Ele tem aquele acolhimento do plano. Passou disso, aí ele negocia com o hospital, então ele vai para o SUS. A rede o SUS é a rede mais ampla, né? João Lúcio, Platão, Delfina, Francisca Mendes, né? Exames onde não há precisa permanência no hospital por mais, né? Tá errado aí, de 12 horas.
Existem alguns tipos de exame que o cliente ele fica praticamente ali, já todo dia no hospital. É o quê? Né? Geralmente, eu esqueci qual é o nome, fugiu a mente aí. Aqui em Manaus não tem, parece que a Samuela vai implantar, não sei se tem, acho que tem na Adventista. E o cara vai lá, passa o dia todinho, até outro dia internado, só fazendo exame. Check-up do computeiro. O cara vai lá e faz um monte de exames, fica lá internado. O plano ambulatorial ele não cobre. É igual com o câmara dos ossos. Quando eu faço a cada 6 meses o exame, eu fico o dia quase todo dentro do hospital, tu acredita? Aí toma contraste, tem que tomar 10 copos d'água, bate, volta. Isso, que tem é porque eu vou fazer agora ele. entre um procedimento e outro, entre resultado, existe um período, né? Para a medicação atuar, entendeu? Não, o SUS não, é porque eles demoram mesmo lá. E mesmo eu tenho a visita, e eu passei particular na Celusa, porque o meu médico me insiste não para falar, eu passei particular. E assim mesmo eu faço quase o dia todo lá. Eu chego às 7 horas da manhã, saio da tarde, 3 horas. Então, alguns exames acima de 12 horas, né, são exames bem específicos, né, o plano ambulatorial não cobre. É a cintilografia. Né? Porque a internação não é uma internação, né? Isso só são até 12 horas. 12 horas só para estabilizar. Isso. Procedimentos especiais como hemodiálise, diálise, quimioterapia, homeopatia e radioterapia. Então, é isso que o plano ambulatorial cobre. Aqui nós vendemos, sim ou não? Sim. Qual é o plano que tem? A PV do quê? Individual. Individual. Não, fiz. Ambulatorial. A Pix ambulatorial. Plano contínuo para lesão. Bom dia. Aí, lá. O plano de saúde hospitalar sem cobertura obstétrica. É que ele vai contemplar internações hospitalares ilimitadas, incluindo UTI, com direito a exames, tratamento como quimioterapia, bom dia, anestesias, salas cirúrgicas, transfusões e materiais utilizados no período da internação. Atendimento emergenciais que evoluam para uma internação, aí já o plano hospitalar já cobre, diferente do ambulatorial, seja por necessidade de manter a vida ou algum órgão. Todos os exames complementares que foram realizados durante a internação hospitalar, além dos procedimentos em hemodinâmica. Procedimentos especiais como hemodiálise, diálises peritoneais, quimioterapias, radioterapias, com radioimplante, radiomodelagens, moldagens e bracterapias, homeoterapias, nutrição enteral parental, exames e procedimentos para terapias e diagnósticos em hemodinâmica, embolização e radiologia intervencionistas, fisioterapias e acompanhamento clínico para pacientes transplantados no pós-operatório. Você vê que ele inclui um monte de procedimento, alguns bem específicos, mas não inclui a obstetrícia. Ele não vai incluir parto. Certo? Já o com cobertura obstétrica, entre os planos hospitalares, né, é aquilo que nós falamos. Né? Além de garantir todos os benefícios citados, né, do anterior, ele tem a inclusão de exames relacionados ao pré-natal, assistência no parto, desde que esteja dentro da carência, né, e ao bebê por 30 dias, seja ele natural ou adotado. Mas desde que tenha guarda, né? Não é só de boca. Doutor, senão a menina pariu, ele lá, tem plano lá, meu filho diz que é teu. Até atendimento, não, tem que estar lá assinado pelo juiz e tal. Que em 30 dias é difícil você ter, né? Só se for amigo do juiz. Correto? O plano também garante a inclusão do bebê como dependente. Você pode incluir, né? Podendo assim ser um plano de saúde familiar. Porém, ele tem até 29 dias para incluir o bebê para aproveitamento de carências. O neném completou um mês e um dia. Eu vou incluir ele no plano? Eu não tenho mais como incluir, ele tem que fazer um novo plano e vai cumprir as carências.
Mas poder incluir até pode, só não vai aproveitar mais as carências, né? Não, ele vai incluir no contrato fora a parte. Mas, pode incluir no dela também. Pode, porém, o aproveitamento de carência, que é importante. É administrativo, então não vai ter comissão. Não, pois é, não. Já essa parte administrativa. Entendeu? Observação aí, Plano de saúde referencial, que esse é o tipo mais completo, e está entre os melhores planos de saúde. Oferece cobertura a todos os procedimentos cirúrgicos e clínicos e atendimento de urgência e emergência. Além disso, todos os tipos de exames são cobertos. Assim, muitos o consideram o melhor plano de saúde, que é o referencial, que é algo que engloba tudo. Correto? E o plano odontológico. O plano odontológico, ele só trata a parte odontológica, que inclui dentes e gengiva. Tem gente que pensa, na parte de ortobucal não já é plano de saúde mesmo. Já é saúde. É importante frisar, por acaso a gente estava conversando aqui, essa parte aqui tem alguns planos que eles só são hospitalares. O cliente, assim como a gente tem um plano de saúde ambulatorial, ele só cobra consultas e exames, tem alguns planos que só são hospitalares. Tem cliente que, olha, eu não quero atendimento de consulta e exame, eu tenho meu médico particular ali, já de longo tempo, então não preciso desse tipo de plano. Eu queria um só, se eu precisar de urgência, emergência, internação e cirurgia, eu tenho, que é o plano hospitalar. Ele não vai cobrir consulta, ele não vai cobrir exames, entendeu? Ele só é para parte hospitalar. Aí, se ele quiser ser obstetrícia, eu quero como obstetrícia que é para minha esposa, só para ela ter o parto. Pode? Pode. Entendeu? Qual o plano que tu tem? Olha, aqui em Manaus eu não tenho. Entendeu? Lá para fora, tem algumas operadoras que ela oferece todos esses. De acordo com o que o cliente quer. Entendeu? Aqui não, o negócio é mais englobado. A gente já tem mais amplo. O único que é mais reduzido é o ambulatorial que nós temos. Correto? Por isso que é importante frisar isso. E onde é que eu vejo essas informações? Na própria tabela. Se você for ver lá, tem lá A, que é um ambulatorial, H, hospitalar, O de obstetrícia. Aí tem lá mais odontológico. Então, quando o plano fala, quando não tem odontológico, por acaso o SAMEL, não tem lá um mais odontológico, porque de um plano só ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Por acaso, Sul América, se não me engano, no exato tinha tirado o odontológico, só estava a partir do especial. E está lá, mais odontológico. Correto? Então, assim, esses detalhezinhos que a gente vai verificando, que você vai diferenciando uma tabela da outra. Às vezes, por que essa tabela é mais barata? Por causa dessa cobertura. Aí a gente fala, o que é operadora de saúde? Operadora de saúde, de plano de assistência de saúde, já pode ser definida como pessoa jurídica, registrada na ANS, que ela administra, comercializa e disponibiliza plano de assistência à saúde, de uma forma geral. A operadora vende os referidos planos e realiza diferentes tipos de atendimento ao cliente. Além disso, a operadora oferece prestação continuada de serviços ou coberturas com a finalidade de garantir assistência à saúde, mediante pagamento à administradora do plano. As operadoras podem ser classificadas em diferentes modalidades de atuação dentro do mercado, como, por exemplo, medicina em grupo, seguradoras especializadas em saúde, cooperativas médicas, autogestão e outros. Seguradoras especializadas em saúde. Qual é o plano de saúde que é através de seguradora? Alguém pode citar dois? Seu Roberto. Qual é? O Bradesco. Você já viu o Hospital Bradesco? Não, não tem. Ele é uma seguradora que ela tem convênio com os hospitais e clínicas regulatórias. Sul América. Amigo também. Todos os que não Cooperativa médica.
Vamos citar aí. Unimed. Não, Samel não. não, Unimed. Não é. São os cooperados dela que atendem os clientes. São os cooperados. A Samel, ela, pela plural, ela é uma administradora de benefícios. A plural. Perfeito. A plural. Que ela comercializa um monte de produtos, na verdade. Aqui em Manaus, ela só comercializa 2. Quais são? Samel? Não. Plural. Plural? Qual? Não. A plural, ela é Unimed Fama e plural. Unimed Nacional, agora, não mais Fama, mudou a logomarca. Não, Fama continua Continua Fama. Fama continua zero. E, e detalhe, a rede Fama ela é diferente da rede nacional. Para quem não sabe, ontem saíram dois laboratórios da Fama. Sensomed E o... Qual foi o outro aqui? Sensomed e Streaming. Não, Sensomed e Prodimagem. Prodimagem. Então, a Unimed Fama não tem mais atendimento no Sensomed nem no Prodimagem. Porém, É por causa desse novo centro médico. ela inaugurou um novo centro aí, né? Para compensar. Né? foi mostrando. Eles estão divulgando. Se vai comportar, ninguém sabe. outro departamento. É o departamento. Departamento Investiram dinheiro, eles vão ficar com 2 administradores, pagando dois laboratórios grandes aí. É jogada, cara. Isso aí, infelizmente, acontece. Acontece. Tempo dirá. Uhum. Aí, alguns planos de operador, alguns exemplos de operadores de plano de saúde do Brasil, a Apivida, a Mil, Bradesco, Sul América. E regular os prestadores de serviço é o principal desafio das operadoras, né? Aí a gente falou da ANS. O que é ANS? Como explica a Lei 9.961 de 2000, a ANS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde e tem como principal função defender pelo interesse público na assistência suplementar à saúde, exercendo a função regulatória e mediando o relacionamento entre prestadores, né, que sejam os convênios seguradores de saúde e consumidores. A ANS, ela regulamenta, ela fiscaliza, ela regula, vistoria e regulariza. Né? Ela é intermédio entre eu e o operador, ela defende os interesses de ambos, que não haja conflitos de interesses de ambas as partes que conflitam. O que é melhor para mim não é melhor para ti. Então, ela entra como uma mediadora. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Né? Ela dá, tipo assim, um leme, o que pode e o que não pode. Os regulamentos, ela bota, digamos, tipo o Banco Central. O Banco Central que ele tem um regimento sobre os bancos, né? O que pode e o que não pode. Já o Banco Central do Plano de Saúde é a ANS. O Banco Central é vinculado ao quê? O Ministério da Economia, né? No caso, já é o Ministério da Saúde. É um órgão regulamentador. Correto? Aí chegou a denúncia lá, o cacete come. De acordo com a denúncia, eles podem até intervir. Né? Como estava intervindo aí em várias coisas. Comercialização de planos. Quem pode, quem não pode vender. Recentemente, ela soltou uma nota, né? Inclusive até a Mil, né? Ela foi inclusa aí. A Unimed de Manaus, de vez em quando também aparece aí, ela consegue derrubar, entra com liminar para vender, aí bota a promoção. Cliente meu agora, esses dias, falou que ele ia oferecer aí 270 a Unimed de Manaus apartamento. Eu falei, você pode fechar. Agora, se seu filho, de repente, não tiver atendimento, já não é comigo. Para vender, ela vem. Agora, sabe ela ter atendimento. Ela é enrolada. Enrolada e perdeu a credibilidade, né? Demorava a pagar. Eu tenho um consultório. Vincula você. Você me demora a pagar, por que eu tenho que ficar? Não desvincula. Para que saber de dinheiro, né? Aí tem os tipos de plano por abrangência, que é bem interessante também.
que a gente está Fiquem ligados, larguem o celular. Além de todos os tipos já citados, vale ficar atento nos tipos de abrangência oferecida. Geralmente, cada categoria conta com uma abrangência diferente. Estes podem ser os seguintes planos. Grupo de municípios, correto, que abrange o território regional, cidades principais ou próximas. Quem pode citar aí 2 planos de grupo de municípios? São mesmo, né? Não. E o também, né? Médio Fama. Entendeu? Tá lá, gente. Você pega a tabelinha, a tabela tem todas essas informações. E a gente, como eu falei, é a gente que não lê. A tabela da Floral, ela é muito informativa. Até da Qualicorp, você tenho certeza que alguns que chega a tabela, vai lá só para o preço. Ah, esse aqui é menor. Não lê o que pode entrar, o que cobre, o que é congênere, até quando aproveitamento de carência. Então, é importante você ler todas essas informações. Você vê o Anderson, o Andy explicando, tal, pode isso? Ele não tirou da cabeça dele, com certeza leu. Aprenda uma coisa, vende quem tem conhecimento. O cliente, ele deixa de comprar o preço, mas compra o serviço. Não ofereça preço, ofereça serviço. E quando você oferecer o serviço, ofereça firme no que você está falando. Bem firme. Eu particularmente, a última coisa que eu apresento é o preço. O cliente, qual é o valor? Eu pego, tá. Não, mas o valor, é assim. O cliente, poxa, legal, o valor é esse, tá, eu quero. Se tu vê, coloca o preço, ele vai ver o preço, tá caro. Tu pode oferecer um monte de coisa pro cabra. Daqui que tu convença ele novamente que aquele serviço é bom, aí tu vai ter que quebrar aquela ideia que ele já botou na cabecinha dele que aquele serviço é caro. Entendeu? E por isso que eu falo, conhecimento do produto é essencial na hora da negociação. Porque, de repente, você fala informação que o cliente ele até queria, mas não sabia que você tinha. Mas o valor está mais caro, de repente eu quero... Aí tu oferece Samel e Apivida, e o cliente, de vez em quando, ele gosta de viajar. E a diferença de valor é bem pouco. Pô, mas isso aqui, se eu estiver lá no tal cidade, eu tenho um atendimento. Esse aqui eu não tenho. Mas tu não, é esse, o Samel é 220, a Apivida é 300. O cliente, eu vou ficar na Samel. Já comprou, daqui que você tira a parte do que o plano oferece, aí passou a parte, né? Grupo de estados, já atende o território regional e cobre emergências em todo o território nacional. Qual é um plano que nós vendemos que tem isso aí, grupo de estados? Qual é? Classe. Não é clube de estados. O IO Saúde. Vou passar para ela. Né? O Apivida. Cobre emergência entre o estado, né? Cobre. O atendimento ambulatorial dele é aqui, mas a parte de emergência ele pode ser atendido onde tiver rede credenciada, né? Norte e Nordeste. Não. Tem lugar que ele não atende. Belém, o pedido daqui não atende lá. Nem sendo agência? Não. Mas se for municipal, grupo de municípios. Se o senhor vender a tabela de grupo de estados, ele atende. E vendi do Alto só tem uma tabela. E não atende Belém. Aí atende em Carajás, atende não sei aonde, mas em Belém não atende. Cancelando o plano. Mas é porque ele é clube de municípios. Ele é grupo de municípios, né? Então, a gente tem que... Até isso, na hora de oferecer, a gente tem que estar ligado. Tem só em Carajás e não sei qual outro município do Pará, mas em Belém não atende. Aí tem um grupo nacional, que possui uma cobertura nacional e alguns ainda contam com assistência médica em viagens internacionais.
Sul-América. Eu já vi gente falando, não, tem até cobertura internacional. Não, não é cobertura internacional. Nenhum plano de saúde tem que eu tenha conhecimento, tem a exterior. Até porque tu não vai chegar lá, nos Estados Unidos tem lá um hospital com a plaquinha lá da Sul-América. Não vai ter. Entendeu? O Sul-América, digamos, ele tem assistência médica em viagens internacionais, porque, como é uma seguradora, então ele tem um seguro, inclusive dentro do plano de saúde, que paga a tua assistência caso você estiver fora do Brasil. 27 no Brasil e 52 no exterior. Correto? Geralmente, quando uma pessoa ela vai viajar para algum lugar, digamos, para a Europa, eles pedem seguro de viagem. E dessas contemplações é assistência médica. Se o cara passar mal lá, digamos, ele foi para a Holanda. Aí tomou o chazinho do capeta lá, passou mal lá, foi para o hospital. Tem seguro? Tem. O seguro vai cobrir? Vai, porque ninguém oferece nada de graça. Você já foi fazer o intercâmbio em Portugal? Pede. Mas teve que fazer, porque antes ia... Não, mas você pode chegar na imigração, se você não tiver um seguro viagem, você não entra no país. Isso é barrado. E é pouco, gente. Pouco. É 1.000 e alguma coisa. Depende se você vai contar o tempo, a cidade que você vai e o tempo que vai permanecer. 6 meses. Aí é caro. Ela vai pagar referente a 6 meses. Mas você vai passar aí 5 dias, 6 dias, 7 dias. 4 pessoas na faixa de 700, 800 reais. Daí já tem. Então, o Plano Nacional, ele tem atendimento em toda rede nacional, desde que tenha atendimento em algumas cidades, né? Por acaso, o cara faz o Plano Nacional. Aí o cara está lá no interior do Amazonas. Lá tem hospital? Não tem. O cara está lá no interior do Nordeste. Vai ter hospital? Não. Ele vai ter que procurar a cidade mais próxima onde vai ter a cobertura. Município. Pode ser também, né? Só nos grandes, só nos nacionais. Só nos nacionais, que já é parte do reembolso, né? Que a gente não vai entrar no mérito em virtude de... É bem amplo. Aí tem a parte de plano com coparticipação. O plano de saúde com coparticipação pode ser uma alternativa para quem deseja ter serviços médicos sem pagar muito caro. Ele se parece com o plano de saúde tradicional, seja individual ou coletivo. A diferença é que com a participação, o usuário paga além da mensalidade de cada serviço utilizado. Por exemplo, consultas, exames, procedimentos ou internações. Em geral, esse tipo de plano de saúde apresenta uma mensalidade mais baixa. Vocês sabiam que alguns planos de saúde eles têm limitadores de pagamento mensal? Quem sabia dessa informação? De limitadores. Digamos. De coparticipação? De coparticipação. A maioria tem, né? Eles cobram um valor, mas se chegar no percentual, eles param de vez. No caso do Apvida, é 30%, mas só paga R$15. Não é nem esse o valor. Digamos, não, assim, ó, limitador mensal. Digamos, está vindo uma empresa para cá, eu vi semana passada aqui. E o limitador dela, ela tem coparticipação e o limitador é R$250 por mês. Digamos, se o cliente ele precisar fazer 7 procedimentos, 7 exames complexos. No teto máximo, qual é o teto máximo do exame? Do complexo. Hoje, no plano de coparticipação, 55, né? A Apvida. E a Apvida também, no plano dele. Se ele fizer 7 exames, no normal vai dar o quê? Aí vai dar uns R$370. 385. Porém, o limitador dele é 250. Só paga os 250. Só paga 250. Isso aí. Entendeu? Tem um plano coletivo com plano de saúde com coparticipação.
Não, não é. É uma particularidade da operadora. Ela oferece aquela particularidade. Isso não sei nenhum que eu tinha. Tem a porcentagem por evento, né? Aqui, ó. Consultas médicas, a cobrança feita por consulta, né? Por evento. Vale ressaltar que o plano não pode cobrar com participação num retorno dentro de 30 dias. Né? Exame simples, a cobrança é feita por exame e não por coleta. Outra coisa que é importante saber, o médico ele passou ali vários exames aí chega lá, o cara fez só uma tiragem de sangue. Só que aí tem vários procedimentos, vários exames através daquela tiragem, né? Ele vai pagar por exame. Se ele tiver 5 exames lá, 6 exames, cada exame ali ele vai pagar. Né? Não, mas eu só tirei sangue uma vez. Não, é por exame, não é por coleta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, o meu médico, quando eu vou com ele, se passar de 21 dias, eu vou levar os exames, eu tomo pagar a metade daquela consulta que eu já paguei. Consulta foi de R$400. Se eu passar de 21 dias, eu vou levar os exames, eu pago mais de R$200. Eu te pergunto, há reembolso nesse caso? Mas aí me diz uma coisa, isso é um acordo feito através do plano de saúde ou um acordo feito entre eles? É ele que faz É particular. É particular. Aí, mas eu estou te falando, por exemplo, o cara tem um plano, mas ele tem um médico dele de preferência. Aí ele diz, bom, mas o Bradesco vai me reembolsar, eu vou aqui com o meu médico, porque ele vai me reembolsar. Ele vai reembolsar também essa outra parte? Não, porque assim, você faz o exame hoje, pagou hoje. Será que é o reembolso mais rápido, né? Até porque tem um limite de data de reembolso. Então, você vai ter que pedir lá para fazer reembolso. Mas no caso de exame, estou te falando, em termos de consulta. Por exemplo, eu fiz a consulta hoje, dia 9. Correto. Eu tenho 21 dias, ele passou o exame para me fazer, eu tenho 21 dias para levar os exames de volta. Geralmente não está pronto. Quando eu volto lá, já passou 21 dias, aí eu pago mais R$200 para ele, porque passou dos 21 dias. Mas aí ele vai ter que emitir uma outra nota para ter ressarcimento. Pois é, aí eu quero ele, né? Mas eu quero saber se isso aí é legal na INSS. Existe isso? É porque tu não está fazendo pelo plano, você está fazendo particular. Pois é, mas eu tenho um plano. Mas você não vai pelo seu plano, porque lá no seu plano você tem um aí meu plano me reembolsa. Mas você quer isso. Ele tem o seguinte, ele tem um limite até 21 dias. Passou de um dia, já não é mais retorno, é consulta. Ele já considera... Tipo, ele está fazendo considerado como consulta. Então é o seguinte, passou 23 dias. Vai ter que pagar, tá bom. Então me veja aí para me ter o reembolso disso aqui. A senhora entra na administradora para reembolso. Pois é, isso eu queria saber, se há reembolso. Sim. Isso eu quero saber. Entendeu? Porque isso daí já... É a operadora que não paga porque ela tem o credenciado dela lá, ela vai no particular com ele já é médico dela, ela quer ser disponível e tal, né? E a operadora que não paga, mas depende da negociação. Depende da negociação. Ela tem um referenciado, vai no dela porque quer. Então, tem isso aí também. Livre escolha. Para cada Pevira tem reembolso? Não. Não, por quê? Porque ela tem a rede própria. Eu fiz uma consulta lá com o doutor Francisco. Não, por que não fez com o doutor Chiquinho? Não tem aqui. Não tem porque ela tem a rede própria. Geralmente tem reembolso quando tem rede referenciada. Aí, no caso, exames especializados para exames especializados, a cobrança é feita individualmente. Caso precise, por exemplo, de uma ressonância magnética, a cobrança do valor se refere ao exame especializado. Caso é diferente, digamos, a cobrança do plano com coparticipação. Entendeu? É por evento. E exames é por exames. Correto? Internações. Mesmo caso dos exames especializados. O valor cobrado refere-se à internação, indiferente se a internação for de 1 dia ou 10 dias. Correto? Alguma dúvida referente a plano com coparticipação? Internação cobra quanto na figura? Eu tenho uma dúvida sobre só a internação mesmo. Ele tem que pagar o percentual da... A Apvida, ela não cobra.
Pode ser que alguns planos eles podem cobrar. Se tu passar 1 dia, ou 10 dias, ou 30 dias, ou 6 meses, vai de cada operadora, a regra comercial dela. A ANS, ela dá esse respaldo de cobrança? Tá. A internação quase toda de cobra, né? Mas pode ter uma que vai cobrar. Né? Pode ter uma que vai cobrar. Assim como você pode passar 3 dias no hospital, você pode passar 1 ano aí. Deus me livre, aconteça aí. Acidente, foi fazer uma cirurgia, na hora lá, entrou em coma. É plano. Tem uma menina lá da minha igreja que ficou 1 ano na Samela. Eu sei quem é a Eva, né? A Eva. Ela está de novo lá. Tá. Uhum. Né? Sei. Conhece a Eva? Aí fala sobre Teve a Covid. complicações da Covid. Hein? A carência dos planos de saúde é o prazo pré-estabelecido por contrato que alguns benefícios do plano de saúde não podem ser usados. As restrições e suas modalidades são definidas por cada operadora. Mas existem alguns parâmetros determinados por lei e regulamentados pela ANS. Correto? Urgência e emergência 24 horas após a vigência do plano, né? Consultas e exames simples 30 dias. Pode ser menos? Pode. Pode ser que o operador fizer uma promoção. Pode ser mais? Não pode. Menos pode. Mas... Menos. É tal coisa. A classe, a Samel, a Senil, ele está dando redução. Entendeu? Para exame, urgência, consultas e exames simples, que é 30 dias, ele baixou para 24 horas. Correto? Da Samel, para consultas, qual é o tradicional? 15 dias. 24. Ele pode baixar. É o parâmetro ali. Ó. Ele não pode subir. Se subir, né, aí o Paulo. Aí dá B.O., acione o jurídico, é que você ganha. Né? Demais coberturas. Internação de cirurgias eletivas, 180 dias. O Bradesco estava dando quanto? 120, né? 120. Redução de carências. Pode, se ele quiser diminuir para 30 dias, pode. Aí, mas é risco da operadora. Ele só não pode aumentar. E é dias, não é meses. Não é meses. Né? Parto a termo, exceto partos prematuros ou decorrente de complicações que ofereçam risco à vida. 300 dias. Né? Por acaso, a cliente ela tem um plano de saúde, com 7 meses ela teve um atendimento, passou mal e foi para a operadora, para o hospital. Se ela tiver em risco de vida... É chamado de urgência e emergência. Urgência e emergência, ela tem que ser atendida e fazer o parto. Ele não pode pegar, vou estabilizar e jogar ela para o SUS. Não tem nem como estabilizar. Se está parto ali de emergência, está perdendo ali. Acontece que nega, já aconteceu. Aí o processo rola solto. Porrada bem solta depois. Principalmente se tiver complicação, a criança morre. E a porrada é feia. Aí já vem uma U, já não é, já mostra para a gente. Mas pode ter parto? Pode, nessa situação. Entendeu? Com 6 meses, minha irmã ela teve que fazer parto com 6 meses. O filho dela ficou aqui na Unimed de Manaus, aí ficou 5 meses. Essa prematura ficou na neonatal. Custo do cacete. E precifica, né? Doenças ou lesões pré-existentes, 24 meses, né? São 720 dias. Então, esses aqui são os prazos máximos, entendeu, gente? Pode diminuir, a operadora ela pode diminuir. A administradora de benefício ela pode diminuir, mas é regra dela. Né? O que a lei ampara ela são esses parâmetros. A vigência, todo mundo sabe o que é vigência, né? Alguém tem dúvida sobre o que é vigência? Não. Vigência é quando o plano começa a valer, quando tem validade. Né? E doença pré-existente. Alguém tem uma dúvida? Com o laudo médico.
Sabia também isso? Eu fui, passei mal, tive uma dorzinha aqui, fizeram uma ressonância lá, no SPA da vida, ressonância não, ultrassom, você tem pedra na vesícula. Se foi só falado, procure um médico, encaminhe, você tem laudo. Você tem uma informação só. Diabetes pré-existência. É isso que eu ia perguntar. Não. Não, é condição. Porque não tem tratamento. Tem acompanhamento. Mas não é tratamento. Sim. Pré-existência que você tem, que você vai usar o plano. A diabetes você não vai usar. Ela é uma doença crônica. A gente sabe que hoje É uma doença crônica. É o câncer Não, mas obesidade, o cara parte logo para geriátrica. Para há 3 anos. Mas é que tá, olha só. Isso tudo você. A diabetes é uma doença crônica que tem que ser controlada. Só isso. Olha só, uma informação importante aqui. Ó. Para a ANS, o tempo máximo é de 24 meses, mas as operadoras podem cortar o prazo conforme o contrato. Além disso, em caso de urgência e emergência relacionada à doença crônica, existe uma cobertura parcial, sendo necessário entrar em contato com a operadora antes do atendimento. Né? Aquele famoso, estou com isso, e se a operadora fala a condição, a operadora ela libera se ela quiser. Tem uma cliente que ela dá Samel, a menina toda bichada. Toda bichada, pai. Todo carro batido. E foi aceito. Além de batido, capotado. Meu irmão, a bicha estava toda sequelada. Pai, quando eu vi a DS dela, eu falei, não vou nem gastar esse dinheiro. E aí, quando eu vi, declarou tudo. Declarou. Rapaz, que eu lembro aqui, catarata, ela teve. Ela anemia crônica, ela tem anemia crônica, Rapaz, sei que eram umas 4 doenças assim que eu vi. Pai, acho que não vai aceitar, não vou nem gastar esse dinheiro. Aceitou. Detalhe, todo dia, quase toda semana, 3 vezes por semana eu vejo ela com o status dela lá na Samel. Eu acho que a Samel se arrependeu da graça. Porque basicamente ela tem porque tipo também de a doença doença que a pessoa dela não precisa. de tanta coisa. Por exemplo, a anemia é remédio, catarata é lopera. Mas eu já vi por menos eu negar. Porque é o seguinte, quando você declara uma DS ali, se o analista lá do contrato, ele pôr um erro, é tipo se a pessoa botar lá CA e for aceito, se não for, se o plano não é por erro do plano, não informar o CPT, o plano vai ter que fazer o tratamento. Entendeu? Então, assim, tudo depende da análise da operadora. Quando eu trabalhava lá na Unimed de Manaus, eu trabalhei muitos anos lá dentro, começou esse negócio de entrevista qualificada, né? Aí, antes a gente fazia, tudo respondia não. Mas quando chegou a época que tinha que passar pelo médico lá, o médico tinha que fazer a entrevista do cliente, muita gente omitia, assim, mas estava escrito no contrato, né, que tudo referente àquela doença que a pessoa tinha era só 2 anos mesmo. Agora, sim, consulta, uma emergência ela podia usar, consultas e exame normal, acompanhando as carências. Mas se fosse para a internet fazer uma cirurgia referente ao que ela tinha... Olha só, hoje, pelo sistema de informações que nós temos, né, no Brasil, todo brasileiro, principalmente agora com essa onda do Covid, ele tem um registro no SUS. Então, digamos assim, algumas operadoras mais criteriosas, digamos, se você fez o plano, você não informou, aí lá dentro do plano foi detectado que você tem uma pré-existência. O plano ele pode ir no sistema do SUS e verificar se dentro de um prazo ali você teve atendimento que comprovou aquela patologia lá, aquela doença. E ele pode suspender o teu contrato. Ele pode negar e até suspender. Isso é fraude. Não, ele pode negar ou suspender.
ou entrar como CPT. Mas, geralmente a pessoa vai para a justiça e Mas e aí é o outro mas nesse caso da, Mas demora muito. nesse caso da minha cliente, por ela ser obesa, ela nunca fez plano dela na Sambé. Aí, por exemplo, a operadora no caso da Plural não aceitou por causa da... Porque lá ela tem muito... Ela tem o quê? Ela pagava particular algumas consultas, alguns procedimentos naquela outra lá, na ProSaúde. E lá no sistema SUS já diz tudo que ela tem. Tem um lado médico, se tiver o lado médico. Pois é, mas assim, Você não quer ver uma empresa que ela é bem chatinha? O Bradesco. Bradesco vai atrás. Bradesco ele vai atrás. vai mesmo. Bradesco ele vai atrás. Você é uma seguradora? Laudo médico do SUS vai. Ele vai atrás. Ele Se tiver, aceita mesmo. Ele só aceita se tiver passado uns 2 anos, né, daquela doença. Aí, Se tiver, ainda vão te dar mais 24 meses para ter se tratado. será? Hoje o cliente já foi bariátrica há 3 anos. Não tinha mais BO nenhum. Aí foram lá só Lênia. por 24 meses. Ele teve que aceitar assim. A Lênia falou aqui, levantou a mãozinha. Pode falar, Lênia. Tem uma situação de uma criança que ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1 na Samel. Então, se caso ela queira, os pais queiram fazer a adesão de outro plano, vai dar da mesma forma para a existência? Mesmo ter sido diagnosticado com DM1 em um particular? Bem assim, né? No caso, se ela for migrar para o plano, ela tem que informar, até porque já tem laudo médico, né? Uhum. Na coisa pede diabetes. Aí tem que informar. Tem que informar, entendeu? A Declaração. É tal coisa. O plano, ele pode dar CPT, ele pode, assim como ele não pode dar. Para casa dessa minha cliente, ela tinha e não foi dado nenhum tipo de CPT. Mas ela foi particular, essa aí. Ela não foi Não, no caso ela tem... Mas porque quando indiferente disso... que aparece o sistema do SUS, né? Sim, o plano de saúde ele tem que informar também. Tu disser que não, ele vai dizer que você prestou informações falsas do ERN. Pois essa criança sempre teve o plano da Samel. Só que eles estão com medo de sair para ir para outra operadora para justamente dar CPT, porque ele precisa muito de fazer o tratamento, a utilização do plano. E aí eles estão há muito tempo no plano Samel, mas não estão satisfeitos, entendeu? Só que eles não querem sair com medo de perder. É bom não sair, não. Deixei quieto lá. Por ver das dúvidas, é melhor deixar quieto lá. Porque, como eu falei, cada operadora ela tem uma análise dela, entendeu? Pode ser que ele entre com a informação e tenha normal, assim como também tem respaldo da CPT. Entendeu? Entendi. Obrigada. As operadoras, elas têm esse respaldo. Quando a pessoa tem uma doença, está no plano já, continue. Fique lá, meu irmão. Vai dizer não. Mas bem que ela está tipo 1, entendeu? É mais leve. Quando é o 2, é mais complicado. Sai da afligida, gente. Correto? Como? Não entendi, Lima. 3 anos. Como batido, capotado e O que afogado. você falou que não entendi? Um é mais velho, outro é mais novo? Como? Não, no caso, ela tem o diabetes no 1, né? Que é o mais leve, né? Já o 2 seria mais complicado, entendeu? Pouca coisa que Não tem essa... Desculpa, mas não tem essa diferença de diabetes, não. Diabetes é grave, tanto a tipo 1, que é quando a criança já nasce com a diabetes, e a tipo 2 é quando você adquire pela qualidade, Ela é congênita, pela né? durabilidade de vida, entendeu? Eu digo isso... Por que eu estou trazendo isso? Porque essa criança que tem DM1 é o meu enteado. Entendi. Então, a gente está tendo uma dificuldade um pouco difícil lá na Samel por conta disso, entendeu? No caso, seria congênita, né? Exato. A gente, tanto que a maioria dos tratamentos dele, a médica dele, a endócrino dele é particular. Porque a Samel, ela não tem o suporte suficiente para dar para um diabetes. Pelo menos a especialista como é que eles falam? Endócrino pediátrico, que não tem na Samel. Eles dão para o endócrino, tanto faz, assim, eles direcionam uma criança para um endócrino normal, para um adulto, que tem esse tipo de acompanhamento, assim, mas não tem um estudo mais aprofundado.
Por isso que a gente paga um pouco a mais no tratamento dele por fora, porque não tem esse recurso. Tanto que aqui em casa estavam pensando em fazer um processo em cima da Samel, porque eles não dão suporte a isso. Ele faz os exames dele lá, exame de sangue, o que é necessário de tipo de exame que ele faz lá, mas a especialidade mesmo para o diabetes ele não tem. Por isso que eu estou te dizendo que não tem essa diferença de que um é mais leve e outro é mais pesado, porque os dois eles são bem complicados, entendeu? É isso. Desculpa aí, gente, a demora. Tranquilo. Vai ter bom para a gente também. É porque esse médico do diabético, ele diz assim, não existe um nem dois. É diabético e acabou-se. É assim que eles falam. Entendeu? Entendi. Eu sei porque eu faço também. Eu já Tá mudar gordinho. Aí eu disse, e o meu só é pré. Mas ele disse que não. A minha médica disse, não, minha filha é diabética, acabou-se. Entendeu? Entendi. É por isso que ela está questionando isso aí. Eu concordo com o que ela está falando e é verdade, isso mesmo. Ele diz que Eu acho assim, que depende do nível de diabetes, também depende de cada situação. Né? Cada situação. Também tem. Eu lido, por exemplo, muitos anos com a minha mãe. Minha mãe ela era diabética há muitos anos e ela teve plano ambulatorial da minha vida. Desde que eu fiz, me ajudou muito. Então, assim, graças a Deus, ela não é tão grave, porque ela É de acordo com... sofrer com as doenças, tipo assim, cegueira, tem gente que perde, né, parte do braço. Eu acho que essa parte aí, quando a gente vai estar muito avançada, é o tipo 2, né? Tipo 2, é que deve rolar pré-existências. A diabetes, quando você fala que o plano, você vai se matar, mas ela não acompanhamento. Geralmente, eu faço é uma condição, né, que chama, né? Eu lido com isso, né? Eu tenho que ela a insulina, mas depende de médico para médico também. Porque eu levei ela no médico da vida que foi péssimo. Ele falou assim para ela: não, já vai tirar ela está acentuada, bora meter insulina, vai tomar a insulina pro resto da vida. Foi super grosso. E aí eu não aceitava isso, porque eu via minha mãe se falando de manhã e de noite, entendeu? Assim como o autismo também, que tem os graus, né? E a condição de vida. Mas o seu Roberto tem diabetes. Mas é um cara super saudável. Joga bola. Sim, todo eu não aceitei esse diagnóstico. É por isso que você tem que verificar com o médico que você está indo. Porque se você não aceita o resultado... Sim, aqui também, ele é normal, ele come de tudo, só que a gente controla muito. Você sempre está sempre monitorando a glicemia dele, porque tem horas que está muito baixa, que é hipo, tem hora que está muito alta. Então, tipo, varia muito e a gente tem que controlar, mas assim, ele não tem restrição nenhuma, como a médica fala e a gente também sabe. Ele é uma criança normal, assim como qualquer um outro diabético, entendeu? E aí, mas é o cuidado mesmo, o monitoramento. Não que ele não deixe de comer doce, ele come doce, mas é aquela situação, ele é aplicado insulina para que não ocorra nenhuma gravidade, não aumente e também não caia. Se cair, ele tem doce para comer, tem Nescau para tomar, ou coisa do tipo assim, entendeu? A diabetes tipo 1, pelo menos pelo nosso conhecimento, é assim, dessa forma. Então, assim, ele anda de skate, anda de patins, joga bola, sabe? É um menino normal, né? Só essa condição mesmo. Ele é uma criança normal, muito sadia, graças a Deus. Mas mesmo é a dificuldade em relação ao plano de saúde referente a isso. Somente. Mas a gente resolve isso fazendo particular. Então, gente, alguém aí que está online aí tem alguma pergunta? Quer colocar algo relacionado aos planos de saúde, ao treinamento? Uma informação adicional? Tem não, né? Deixa eu ver aqui. É igual pressão. Então, vamos finalizar. Como é que finaliza aqui essa parada aqui? Espera aí, que tem que dar a palavra. Dá 0 para todo mundo. Terminou? Todo mundo não vai embora. Já terminou. Dá o meu salário, né, Bíblia?